Sabe quando a gente lê uma lei e encontra umas palavras que, nossa, soam importantes, mas são meio vagas? Parece uma foto fora de foco, né? Bonitas na teoria, mas na prática, bem, embaçadas. Bom, hoje a gente vai pegar uma lente especial da hermenêutica, que é essa arte de interpretar textos, e vamos colocar o foco certo para deixar esses conceitos totalmente nítidos. Pensa, por exemplo, na expressão interesse público. A gente ouve isso o tempo todo. Parece algo super importante, certo? Mas e na hora de aplicar num caso concreto de verdade? Onde é que a gente traça a linha? O que é e o que não é interesse público? É exatamente esse tipo de problema que vamos começar a resolver agora. Vamos então começar falando dessas palavras embaçadas. A verdade é que as leis estão cheias de conceitos abstratos, e isso muitas vezes é de propósito para dar uma certa flexibilidade. Só que essa flexibilidade pode virar um problemão quando a gente não sabe exatamente como preencher o significado dessas palavras. Olha, tradicionalmente, a gente aprende sobre duas maneiras principais de interpretar uma lei. Tem a interpretação extensiva, que meio que estica o alcance da lei para caber mais coisa. E tem a restritiva, que, claro, encolhe esse alcance. Basicamente, uma inclui mais situações e a outra exclui. Mas e se o problema não for o tamanho do alcance, e sim a falta de clareza? E aqui estão os nossos suspeitos de sempre, né? Interesse público, razoabilidade, boa-fé. São todos conceitos lindos, super importantes para a justiça. Mas, sem um manual de instruções, eles podem acabar significando qualquer coisa que o intérprete queira. São o que a gente chama no direito de conceitos jurídicos indeterminados. É exatamente aqui que entra uma terceira via. Uma ferramenta que não vai nem esticar, nem encolher a lei. Ela funciona, na verdade, como o ajuste de foco de uma câmera, sabe? A ideia é tornar a imagem nítida para a gente conseguir enxergar todos os detalhes. O nome dessa ferramenta é interpretação especificadora. E o ponto-chave é este. O objetivo dela não é mudar o alcance da lei, mas sim definir o seu significado operacional. Ou seja, é o que transforma uma ideia bonita numa regra que funciona na prática, no dia a dia. E se tem uma ideia para guardar dessa análise toda, é essa aqui. A interpretação especificadora não se pergunta quantos casos essa lei abrange. Ela pergunta o que exatamente esse conceito significa na prática. Não é uma questão de quantidade, mas de qualidade, de precisão. Então, como é que isso funciona, na real? O movimento é o seguinte, a gente sai de um conceito vago, tipo boa-fé, e chega num conceito estruturado. O resultado final disso é a criação de critérios objetivos. É o processo que transforma, como diz a fonte, palavras bonitas em comandos concretos, que podem ser aplicados de verdade. Tá bom, mas como se faz isso? Não é mágica, é método. Existe um processo bem lógico, quase um passo a passo mesmo, que os intérpretes usam para trazer essa clareza toda. Vamos dar uma olhada em como isso se constrói. O processo todo começa, claro, identificando qual é a palavra embaçada. Depois, o intérprete age quase como um detetive, sabe? Ele vai buscar pistas nos princípios do direito, em outras decisões judiciais, no propósito da lei, tudo isso para criar critérios bem claros. Aí, com esses critérios na mão, fica mais fácil separar o que se encaixa e o que não se encaixa, fazendo aquelas distinções que são cruciais. É um trabalho de muita precisão. A teoria é legal, mas nada funciona melhor que bons exemplos, né? Então vamos ver como esse processo de 4 passos consegue transformar conceitos tão abstratos em ferramentas que funcionam de verdade no dia a dia do judiciário. Vamos voltar para o nosso primeiro exemplo, o interesse público. A especificação permite que a gente crie uma espécie de checklist. A informação ajuda no controle democrático das autoridades? Sim, então se encaixa. Ajuda a prevenir um risco para todo mundo? Sim, se encaixa. É só fofoca sobre a vida de alguém? Não, aí já não é. Isso cria um guia prático e tira a decisão daquele campo do puro eu acho que. E olha só o poder da especificação em ação aqui. O princípio da proporcionalidade poderia ser uma coisa super vaga, mas quando ele é especificado, ele se transforma nesse famoso teste de 3 partes: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Esse é um roteiro claríssimo de análise, usado por tribunais no mundo inteiro. A transformação fica muito clara aqui, né? De um lado, a gente tem os conceitos vagos, as palavras abertas, e do outro, os critérios nítidos, operacionais, que a interpretação especificadora constrói. É a passagem da pura abstração para a aplicação concreta. Certo, mas por que todo esse esforço para definir palavras? Porque, no fundo, a clareza é a base da segurança jurídica, é a base da justiça. Sem essa clareza, os pilares do direito acabam ficando bem frágeis. Então, qual é o ponto crucial aqui?
A especificação dá vida aos princípios. Ela garante que casos parecidos tenham um tratamento parecido, o que traz previsibilidade. E o mais fundamental, ela cria a base técnica para só depois a gente decidir se a lei deve ser ampliada ou restringida. É um passo anterior. Essa citação resume bem o perigo. Quando a gente não faz esse trabalho de dar nitidez, os conceitos mais importantes do direito acabam perdendo a força. Eles viram só palavras de efeito, slogans vazios, sem aplicação prática. E isso leva a uma coisa muito ruim, a imprevisibilidade. E no final das contas, tudo se resume a fazer a pergunta certa. Enquanto as interpretações extensiva e restritiva estão preocupadas com quem está dentro e quem está fora, a especificadora faz uma pergunta que vem antes e que é mais fundamental. Afinal, o que dentro e fora realmente significam nesse contexto? No fim do dia, essa busca por ampliar ou restringir uma lei só faz sentido depois que a gente tem clareza sobre o conteúdo dela. Esse trabalho metódico de especificação que transforma ideias nobres em um sistema justo e previsível. É o que finalmente traz a lei do embaçado para o nítido.